Olá, mulheres! É com imenso prazer que eu venho aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre mulheres fortes em tempos difíceis. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade que a sua comunidade abriu este espaço aqui para que eu pudesse estar com vocês e falarmos sobre assuntos tão importantes, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivenciando mundialmente. Algo que eu tenho certeza que a gente jamais pensaria que vivenciaríamos, não é verdade? Estamos na luta contra um inimigo invisível, mas extremamente perigoso, letal, que está afetando a todos nós, aos nossos amigos, conhecidos e a nossa família. E afetando de diversas formas, seja pela contaminação, e assim atingindo nossos órgãos internos, causando grandes infecções que podem levar à morte de uma pessoa, seja pela vida financeira, pois está impactando a economia de um país, do mundo, e resultando em muitas demissões, agravando ainda mais a diferença que já era enorme nas classes sociais, ou pela saúde emocional das pessoas. E essa, a própria Organização Mundial da Saúde já alertou que será uma nova pandemia de adoecimentos psíquicos, pois as pessoas estão passando por um grande sofrimento, crises, medos, ansiedade, crises de pânico, depressão e estresse. A Organização Mundial de Saúde define como saúde emocional um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Ou seja, ser saudável emocionalmente se refere a características psicológicas de comportamentos positivos, pois não se restringe à ausência de problema de saúde mental, como ansiedade ou depressão, mas a uma maior capacidade de atingir objetivos e viver de vida plena. Sentimentos de ansiedade, medo, raiva e tristeza são totalmente normais, mas quando afetam de forma importante o desempenho na vida da pessoa ou do profissional, ou mesmo a saúde física, existe a necessidade de algum tipo de gestão ou controle emocional. Pessoas emocionalmente saudáveis e inteligentes possuem maior satisfação e contentamento com a vida, maior entusiasmo e capacidade de se divertir, maior habilidade de lidar com estresse e adversidades, maior sentido de significado e propósito nas suas atividades de relacionamento e maior flexibilidade para aprender e se adaptar às mudanças. Maior equilíbrio entre o trabalho e o lazer, e descanso e atividades, mais confiança e autoestima, mais controle e sobre suas emoções e comportamentos, e mais resiliência. Então vamos falar um pouquinho sobre medo. O medo, ele é nato, a gente nasce com ele, né? E ele é um mecanismo de defesa que nos ajuda a manter vivo desde que os tempos são tempos. Mas quando em excesso, nos paralisa, nos impede de avançar e assim ele se torna patológico, né? Então ele se torna uma doença, ele prejudica a gente. O medo também é um sintoma que demonstra os conflitos internos psíquicos opostos constituídos da nossa consciência, né? Então, ele vem lá de dentro e vão trazendo alguns conflitos dentro da nossa cabeça, da nossa psique mesmo. E lidar com os nossos medos é a forma mais clara e concreta de alcançar nossos objetivos. Portanto, é preciso reconhecer os sentimentos, vivenciar as emoções e permitir-se sentir para assumir as nossas responsabilidades e assim estar aberto para receber a cura. Além do medo, estamos vivenciando o luto de uma forma muito escancarada, pois as pessoas ao nosso entorno estão morrendo, pessoas queridas, amadas. Um outro luto também está sendo sentido de uma forma muito mais intensa.
que não é o luto propriamente dito da morte de uma pessoa, mas é o luto da nossa vida antiga, o luto da liberdade, de poder estar entre pessoas, o luto do afeto, do toque, né? De poder abraçar, beijar nossos amigos, as pessoas mais próximas, nossas famílias, o toque, né? A troca entre as pessoas, você poder sair na rua e conversar com o vizinho, conversar com as pessoas do trabalho, conversar, trocar informações, poder estar ali, vivenciando a vida como antes, entre rodas de amigos, de familiares, de poder sentir o vento no rosto, né? Sair andando, sentir a brisa, sem a restrição do uso de máscara, sem você estar se preocupando, né? De ser contaminado, você poder ir e vir livremente, sem restrições, você poder sair para resolver seus problemas, poder sair para fazer uma compra, fazer um passeio quando é possível, né? Então, todos esses lutos a gente está encarando agora de forma muito intensa, e eram coisas que, porque a vida inteira a gente sempre teve lutos, só que nunca foram tão abordados, nunca foram tão sentidos explicitamente. E agora nós estamos percebendo isso mesmo sem saber classificar, sem saber dizer o que é o luto, né? Então, todo o nosso mundo externo, ele veio para dentro de casa. E às vezes é muito grande esse espaço, esse externo, né? Convivência 24 horas com todos os seus afazeres dentro de casa torna-se uma pressão muito grande. E essa pressão muito grande, por muito pouco, ela estoura. A bexiga, quando ela é pressionada muito intensamente, ela estoura porque ela não aguenta aquela pressão e nos deixa estressadas. Por uma bobagem, coisa pouca. Às vezes a criança tá brincando ali, fala um pouco mais alto, só que você já tá num nível de estresse, num nível de desgaste tão alto que só um pouquinho que ela ia elevar a voz, e era coisa que rotinamente era muito normal pra gente, a gente já estoura, já grita ali e se irrita de uma forma assim que se torna numa proporção que até mesmo a gente está se assustando com algumas reações que estamos tendo diariamente, né? E isso tudo é o acúmulo de tudo que a gente está vivendo de uma forma tão intensa nesse último ano, né? Algo gigantesco que se tornou nesse momento. Então, muitas mulheres nesse momento de pandemia e isolamento social ficam sobrecarregadas com todas as tarefas. Algumas têm ajuda dos filhos, do marido, do cônjuge, da mãe, mas outras, e muitas outras, eu diria, se viram sozinhas, tendo que dar conta de tudo, dos afazeres da casa, que não são poucos, né? Você tem que lavar, cozinhar, arrumar, limpar, seca a louça e põe roupa no varal, e tudo isso vai se acumulando e não acaba nunca, porque é um serviço que sempre tem para ser feito, né? E aí cuidar dos filhos ao mesmo tempo, a criançada sem escola, sem conseguir gastar energia, sem poder brincar na rua, fazer atividade física, porque às vezes o espaço dentro de casa é pequeno, então não dá para ter aquele corre-corre o tempo todo, e você também não consegue dar atenção devida para o seu filho, porque você precisa fazer outras atividades, ter que tomar conta das economias do lar, administração do lar, e agora com todos os preços aumentando e o salário diminuindo, ou às vezes você até sem salário porque está desempregado, né? Então todas essas restrições que o mundo está trazendo nesse momento, tudo isso vem realizando dentro de casa, está gerando um desgaste gigantesco, físico e emocional. E esse desgaste, essa exaustão materna, desencadeou uma nova doença psíquica que estamos chamando de burnout materno. O burnout, ele era uma doença que a gente já conhecia no contexto trabalho, né? Que é quando o empregado
ele tem um desgaste e desenvolve um pânico dentro daquele local de trabalho que ele já não consegue mais estar ali. Então ele era classificado como uma doença que a gente chama de burnout. E agora esse burnout materno, ele está causando essa exaustão em cima da mulher, em cima da mãe, que teve todo esse acúmulo de atividades e não tem uma rede de apoio para ela, alguém que ajude, não tem um dinamismo na casa que ajuda. Então isso está se elevando a tal ponto que está levando à exaustão materna, né? Aí, como que a gente lida com essas situações? Como que pode ser melhorado, né? Tanto estresse, tanto acúmulo de atividades. A melhor coisa nesse momento é lidar com os nossos sentimentos. É a forma mais clara e concreta de alcançar nossos objetivos. Portanto, é preciso reconhecer os seus sentimentos, vivenciar as emoções e permitir-se sentir, para assumir a responsabilidade e estar aberto para receber a cura. Por que eu digo que você precisa sentir? Você precisa aceitar suas emoções. Muitas vezes a gente se nega a dizer que está triste, a gente se nega a sentir uma dor, se nega a pedir uma ajuda, falar que está cansado por orgulho ou por outros sentimentos, sejam lá quais forem. Mas você não quer estar em contato com aquilo que te machuca, com aquilo que te faz mal. Porque estar em contato com aquilo, você vai estar vivenciando aquilo, e aquilo tudo é demais, então você não consegue. E o que você faz? Acaba bloqueando os seus sentimentos, acaba bloqueando, e aquilo vai se acumulando lá no seu íntimo e vai pressionando até que chega o ponto que ele estoura. Então é muito melhor você sentir, chorar, colocar para fora, falar o que você está sentindo, levantar a mão e pedir ajuda, e ir entrando em contato com esse sentimento, porque assim ele não forma aquela pressão interna que só vai piorando cada vez mais. Eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas dicas de como podemos tentar amenizar também alguns dos nossos sofrimentos diários, né? Então, por caso de luto, por exemplo, a dor da perda de um ente querido, não há palavras que expressem o tamanho da dor de uma perda, né? E dizer para o enlutado, para a pessoa que perdeu aquela pessoa amada, aquele ente querido dela, que você sabe o que ela está sentindo, isso não é legal, você não sabe. E por que eu digo que a gente não sabe o que a pessoa está sentindo? Porque a dor, ela é subjetiva. Cada um sente a sua dor, cada um sabe onde dói, cada um sabe a intensidade da dor que tem. Então você nunca vai saber a dor que a pessoa está sentindo. O que você pode dizer para ela é, de uma forma muito empática, dizer que você também sente pela perda e oferecer uma escuta, deixar a pessoa dizer o que ela precisa naquele momento. Se é falar sobre aquela perda, se é falar sobre aquela pessoa que se foi, a melhor coisa é que ela fale, que ela entre em contato. E não tentar ajudar recolhendo tudo que tinha de objeto, todas as memórias, as lembranças da pessoa que se foi, para que a pessoa que perdeu não entre em contato com aquilo, não veja aquilo. Essa é a pior forma de lidar com o luto. Deixa ela sentir, deixa ela ver que aquela pessoa existiu, ela estava ali e realmente ela infelizmente se foi por motivo de uma doença, por motivo de um acidente, algo trágico, mas ela fez parte daquele contexto, né? E isso eu falo também principalmente para as mulheres que estavam grávidas e acabaram sofrendo algum tipo de aborto, né? Você dizer, chegar para uma mulher falando que mas logo você vai ter outro filho, mas que bom que aconteceu agora no comecinho, isso é totalmente errado. Não está ajudando em nada, porque ela está sentindo aquela perda. A partir do momento que você sabe que está grávida, que tem uma vidinha gerando ali dentro de você,
aquilo já faz parte da vida da mulher. Já é uma criança, ela já idealiza toda a maternagem dela, já idealiza aquela criança, a vida dela já se transformou. Então, quando você perde, ela está perdendo o filho dela. E ela precisa sentir essa dor da perda, ela precisa sim lutar. E não devemos falar dessa forma com ela. Deixa ela sentir, deixa ela colocar para fora toda a tristeza. E realmente ela perdeu um filho. É um filho que ela teve, passou por uma gestação, que nada vai sobrepor aquilo, né? Então, não queira calar um enlutado, aquela pessoa que está sentindo luto, que está sentindo aquela perda. E não falar sobre a perda também não é bom. Então, quando ela precisar, coloque à disposição, coloque a sua escuta, deixa ela falar, deixa ela sentir. Essa é uma das formas de lidar com o luto. Quando a gente está triste ou um pouco depressivo, é melhor falar sobre o que está entristecendo, o que está acontecendo, falar sobre aquele sentimento. Vai doer? Vai, porque ela está sentindo. Mas ao sentir, ao falar, ao colocar para fora, se expressar, que é libertador. E essa pessoa precisa também ter aquela escuta com qualidade. Ela não precisa vir de um julgamento, ela não precisa de sugestões, opiniões, a menos que ela peça. Então a gente precisa aprender a ter uma escuta, né? Não ouvir, é escutar com mais qualidade. O estresse também é algo que está muito aflorado, muito forte agora, nesse momento. E existem algumas técnicas para a gente poder aliviar um pouquinho esse estresse. Uma delas, e é a mais simples de todas, é a respiração. A gente, quando nasce, repara a respiração de um bebezinho. Ele enche a barriga, o tórax inteiro, assim, e depois, quando ele solta, murcha tudo. Ao longo da vida, a gente desaprende a respirar corretamente, né? Por várias situações que a gente tem na nossa vida. De susto, de estresse, de traumas. E isso vai interferindo e a gente acaba desaprendendo a respirar. Então, uma forma muito simples de você estar extremamente irritado, para um pouquinho, respira fundo, segura o ar por 5 segundos e solta lentamente. Quando você respirar fundo, tenta encher ao máximo o seu tórax, o peito, toda a região lombar. Tenta preencher com ar ao máximo. Segura. E no finalzinho, solta com tudo. Repita 3 vezes, dá uma pausa, faça mais 2 vezes. Você vai ver na hora como aquilo te dá uma relaxada, porque você está fazendo oxigênio entrar no seu corpo, liberando alguns hormônios que vão te ajudar a relaxar naquele momento. Essa é uma dica muito simples e que é muito natural pra gente, não precisa de nada. Outro ponto é estar em contato com a natureza. Nós, seres humanos, precisamos estar em contato com a natureza, né? Então, se você gosta de mexer com uma plantinha, se você gosta de mexer com a terra, coloca a mão ali, conversa um pouco com as plantinhas, plante uma árvore, coloca o pé no chão, anda descalço para descarregar um pouco aquela energia de tensão que está no seu corpo. Isso vai ajudar bastante. Tenta fazer isso um pouquinho em casa para ver como muda. E sempre estar conectado com a sua fé. A fé é sempre um grande refúgio de muita paz pra gente, né? Então, se você é uma pessoa de fé, e eu creio que sim, que para você estar recebendo essa mensagem hoje através da comunidade, é porque você é uma pessoa de fé, né? Conecte sempre com sua fé. Nunca deixe de lado, porque a fé faz parte do nosso bem-estar físico e emocional.
Eu gostaria de deixar aqui também uma história que tem muito a ver com o porquê as mulheres são consideradas fortes. Um garotinho perguntou para sua mãe: por que você está chorando? E ela respondeu: porque sou mulher. Ele foi e perguntou para o pai dele: pai, por que a mãe chora tanto? Ah, porque ela é mulher. Mas eu não entendo, o garotinho falou. A mãe se inclinou para ele, abraçou e disse: meu amor, você jamais vai entender. Mais tarde, o menininho perguntou ao pai: papai, por que a mamãe às vezes chora sem motivo? O homem respondeu: todas as mulheres choram sem motivo. Era tudo o que o pai era capaz de responder. O garotinho cresceu, se tornou um homem e de vez em quando fazia a si mesmo a pergunta: por que será que as mulheres choram sem ter motivo para isso? Certo dia, esse homem se ajoelhou e perguntou a Deus: Senhor, diga-me por que as mulheres choram com tanta facilidade. E Deus lhe disse: quando eu criei a mulher, tinha de fazer algo muito especial. Fiz seus ombros suficientemente fortes, capazes de suportar o peso do mundo inteiro, suficientemente, porém, suaves para confortá-la. Dei a ela uma imensa força interior para que pudesse suportar as dores da maternidade e também o desprezo que muitas vezes provém de seus próprios filhos. Dei-lhe a fortaleza que lhe permite continuar sempre a cuidar da sua família, sem se queixar, apesar da enfermidade e do cansaço, até mesmo quando todos os outros entregam os pontos. Dê-lhe a sensibilidade para amar seus filhos, em qualquer circunstância, mesmo quando estes filhos tenham magoado muito. Essa sensibilidade lhe permite afugentar qualquer tristeza, choro ou sofrimento da criança e compartilhar as ansiedades, dúvidas e medos da adolescência. Para que possa, porém, suportar tudo isso, meu filho, eu lhe dei as lágrimas. São exclusivamente suas para usá-las quando precisar. Ao derramá-las, a mulher verte em cada lágrima um pouquinho do amor. Essas lutas de amor desvanecem no ar e salvam a humanidade. O homem, com um profundo suspiro, respondeu: agora eu compreendo o sentimento da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa e das minhas filhas. Obrigada, meu Deus, por ter criado uma mulher tão maravilhosamente sensível. Reflita um pouquinho sobre essa parábola de hoje. Ela traz muito bem por que as mulheres são tão fortes e tão especiais, por que elas conseguem gerar uma vida, por que elas conseguem acalentar e ser a base e o sustento de uma família. As mulheres podem, mas também são sensíveis e também precisam de ajuda, precisam de uma rede de apoio e de alguém que olhe para elas. Isso foi um pouquinho do que eu pude trazer hoje aqui para vocês. Infelizmente, a nossa roda de conversa não pôde acontecer presencialmente devido às circunstâncias que estamos passando no dia, neste momento de agora, né? Mas eu tenho certeza que muito em breve ela vai acontecer e eu estou totalmente à disposição para que a gente possa ter uma troca ali presencial e que a gente possa ouvir um pouquinho da experiência de cada uma e que eu possa colaborar da melhor maneira possível com vocês. Eu sou Janaína Tamiosi, sou psicóloga perinatal e parental. Eu cuido
de mulheres, de gestantes. Eu gosto de cuidar da família. O meu olhar, ele é voltado ao universo feminino, às mulheres, às mães, ao berço familiar, pois podemos iniciar o cuidado lá no comecinho da vida. E é através do acolhimento emocional à mulher, às mães, e desmistificando e ressignificando o vivenciar da maternagem, da maternidade, da parentalidade com leveza, que eu levo para cada uma que possa vir me acompanhar. Gostaria de deixar aqui o meu contato com vocês e me coloco à disposição. Eu estou no Instagram, no Facebook e também no WhatsApp. Eu atendo atualmente de forma virtual, né, online, mas acredito que muito em breve eu vou estar aí voltando com as minhas rodas de conversa, né, com os grupos terapêuticos, principalmente voltado para as mulheres e para as mães. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que muito em breve nós possamos nos encontrar presencialmente. Um grande beijo para todas vocês, mulheres fortes e guerreiras.